Então, vamos lá. Ah, filho, eu tenho que me ver, peraí. Deixa eu botar a telinha para eu me ver. Então, a gente vai começar o estudo das competências, tá? Lá na apostila, que eu chamei de e-book, ó, como vocês estão chiques, na verdade, é a apostila, tá? Que a maioria já utiliza. Eu simplesmente reformulei para que o aprendizado fosse mais direto. Então, algumas coisas que tem no e-book de vocês são coisas que já tinha nas apostilas das turmas do início do ano. E algumas coisas eu precisei reformular porque tem que ser de acordo com o nosso ritmo. Eu não posso ficar enchendo linguiça aqui com vocês, tá? Então tem que ser tudo muito direto. Tem que ir direto ao ponto. Então, tinha coisa que estava muito demorada que eu tirei, né? E coloquei só a parte prática mesmo, tá? Então, lá no e-book eu estou explicando o que é, né, a matriz de referência. Ela está lá. É importante que vocês façam a leitura, tá? O que é a matriz de referência? É um documento que é elaborado pelo INEP e é com base nesse documento que os avaliadores corrigem a redação de vocês, ok? Então, lá dentro daquele documento, que a gente chama de matriz de referência, a gente tem 5 competências, tá? O que são as competências? Ser competente em algo é saber fazer alguma coisa de uma forma, como é que eu vou dizer? De uma forma eficiente, né? E dentro dessas competências, a gente tem algumas habilidades. Então, por exemplo, a gente vai estudar aqui competência 2. Para você ser competente nisso aqui que eu vou falar para vocês, vocês vão ter que percorrer alguns caminhos. Esses caminhos que vocês vão percorrendo aos poucos, a gente chama de habilidades. Tá? Então, vocês vão desenvolvendo habilidades até chegar, né, ao nível máximo daquela competência. Então, quando você tira 200 numa competência, significa que você cumpriu com todas as habilidades necessárias dentro daquela competência. Então, aqui a gente vai estudar a 2. Aí você pode estar se perguntando, peraí, já vai começar pela 2, não tem a 1? Vai ser tudo assim aleatório, porque eu vou trazer para vocês por ordem do que é mais urgente vocês saberem agora, quando estão começando a redação, tá? Então, não significa que a competência 2 é a mais importante, tá? Significa que nesse momento vocês precisam aprender ela, certo? É até uma ordem diferente da ordem que eu estava utilizando nas outras turmas. Então, tem turma que eu começo pela competência 1, né? A turma avançada nem viu as competências esse ano. Então, eu vou adaptando, eu vou colocando os conteúdos de acordo com a turma, de acordo com as necessidades da turma, tá? Então, a gente vai começar pela competência 2, que está lá na matriz de referência. Lembrando que são 5, tá? Então, a gente vai começar pela 2, ok? A última vai ser a 3. Então, para vocês verem que não vai ter uma ordem, não, tá? A ordem é aleatória e ao mesmo tempo programada. Então, vamos lá. O que é que a competência 2 analisa, tá? Essa parte aqui que eu coloquei para vocês é da mesma forma como está lá na matriz de referência. Lá está escrito assim, ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prova. O que isso significa, né? Vamos lá simplificar. Quando ele fala aqui que tem que aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, é o que a gente chama de repertório. Então, vocês vão me ouvir falar muito nisso. O repertório está assim, o repertório não está assim. Use repertório, né? O que é um repertório? É todo conhecimento além, né? O conhecimento externo que você traz para a sua redação. Então, quando você cita um filme, um documentário, um livro, um dado estatístico, uma notícia, você está aplicando esses conceitos das várias áreas do conhecimento e você demonstra que você realmente tem um amplo conhecimento sobre aquele assunto. Outra coisa, a competência 2 trata do tema, tá? Então, se você não trabalha o tema, você pode zerar a redação. A gente sabe que
das formas de zerar a redação é quando você não trabalha o tema, né? Então, é uma competência importantíssima, né? Porque ela é fácil, na verdade, quando vocês entenderem, vocês vão ver que é uma das mais fáceis de fechar, né? Ao mesmo tempo, é uma competência perigosa, porque se você não presta atenção num detalhezinho, numa palavra-chave, você pode tangenciar, né, que é quando você trabalha o assunto, mas não trabalha o tema, ou você pode simplesmente fugir do tema e zerar sua redação, tá? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, vocês observem que essa competência, ela analisa 3 coisas diferentes. Ele analisa repertório, ela analisa o tema, vai observar se você trabalhou o tema, e ela vai observar se você obedeceu à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Então, é uma competência muito importante porque ela avalia diversos aspectos e também porque é uma competência que pode lhe levar a nota 0, tá? Vamos lá. Então, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar aqui é o tema, né? Então, quando você não trabalha o tema, em qual competência é que você vai ser penalizado, né? Na competência 2, tá? Então, vai tratar do tema. Como é que a gente delimita o tema? Ó, definido a partir da frase temática, tá? Então, como é que a gente sabe o tema? Lendo a frase temática, né? Então, observem aqui, ó. Intolerância e ativismo na era das redes sociais. Isso aqui é uma frase temática. É o tema da redação, certo? Porém, eu não posso pegar a frase temática, copiar e colar. Não posso fazer isso. Mas eu posso fazer o quê? Retirar as palavras-chave. Então, dentro da frase temática, existem as palavras-chave. Então, olha aqui o exemplo dessa frase temática que eu coloquei para vocês. Ó, intolerância e ativismo na era das redes sociais. Intolerância é uma palavra-chave, ativismo também é uma, e era das redes sociais, tudo junto, é outra palavra-chave. Então, se na minha redação eu trabalho de intolerância, eu trabalho da era nas redes sociais e eu esqueço de trabalhar o ativismo, vai dar ruim, vai dar ruim. O que é que vai acontecer, professor? Eu vou fugir do tema, vou zerar minha redação? Não. Se você trabalhar pelo menos uma palavra-chave no seu texto, por exemplo, eu falei no meu texto sobre preconceito, mas em nenhum momento eu falei de intolerância, de ativismo, de rede social, não falei nada, né? Ou seja, fugi totalmente do tema. Eu fui falar foi sobre preconceito, né? Fugi do tema. Agora, se na maior parte do meu texto eu falei sobre o preconceito, mas em algum momento eu coloquei a palavra intolerância, pronto, aí já não tira 0. O que é que vai acontecer? Você vai tangenciar. O que é tangenciar? Significa que você abordou 1 ou 2 elementos do tema, mas você não trabalhou todos os elementos. Ou seja, você trabalhou, colocou no seu texto a palavra intolerância, né? Mas esqueceu de ativismo, esqueceu da era das redes sociais, esqueceu do resto. Mas, pelo menos, não zerou. O que é que você deve fazer? Como eu já falei para vocês hoje, para não fugir do tema, preste muita atenção, que isso é muito importante. Quem fizer isso aqui que eu vou dizer agora, não foge do tema. Ou seja, fugir de tema não é um problema para vocês, a partir de agora. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando eu era aluna e eu fazia vestibular, né, na minha época não era Enem, o maior medo da gente era fugir do tema, né? E eu nunca tive alguém para me dizer como era que eu não fugiria do tema. Então, eu vou dizer para vocês agora. Como é que você não foge do tema? Mesmo que você não tenha entendido bem o que era o tema, né? É só utilizar todas as palavras-chave no seu texto. Colocou todas elas dentro do seu texto. Não foge do tema. O melhor, essas palavras-chave, a maioria delas já tem que ser apresentadas dentro da sua tese e todas elas precisam estar dentro da introdução de vocês. Anota isso aí, tá? Então,
quando eu seleciono minhas palavras-chave, é para que eu possa utilizá-las no meu texto, tá? E como é que eu vou assegurar que eu realmente vou trabalhar o tema? Pegue todas as palavras-chave e coloque todinhas, sem exceção, dentro da sua introdução, ok? Isso é importantíssimo. E no decorrer do texto, professora, o que é que eu faço? Eu posso repetir? Pode repetir. Só que no decorrer do texto, você já vai poder ir fazendo substituições por sinônimos ou por outras forminhas que eu vou mostrar para vocês aqui na aula de hoje, ok? Então, o que é que você vai fazer? Tira as palavras-chave, constrói sua tese utilizando a maioria delas e as que você não conseguir encaixar na sua tese, você vai encaixar em qualquer outro lugar da sua introdução. E pronto, não vai fugir do tempo, ok? Continuando. Falamos de temas, agora a gente vai falar do tipo textual, né? O que é o tipo textual? A gente já sabe que na redação do Enem é pedido o texto dissertativo argumentativo e ele obedece uma estrutura, né? Ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se faltar, por exemplo, a conclusão, você vai ser penalizado na competência 2, tá? Sei lá, eu esqueci de colocar minha conclusão, então as linhas não deu, né? Vai ser penalizado na competência 2. Além disso, vocês podem estar pensando, nossa, quem é que perde ponto nisso, né? Quem é que não sabe? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas não é só isso. Você tem que ter cuidado para não colocar marcas de outros tipos textuais. Como assim? Você vai, por exemplo, abordar um livro, uma narrativa, né, daquele livro. E aí você se empolga e está contando a história toda do livro e nada de argumentar. Aí você vai falhar na competência 2, você vai ter uma diminuição considerável, né, na nota da competência 2. Por quê? Porque quando você começa a contar exageradamente algo, isso se assemelha a um texto narrativo e não a um texto dissertativo argumentativo. Então, vocês precisam ter cuidado para não se prolongar no repertório, tá? Então, o repertório serve como um fundamento, né, para mostrar que aquilo que você está dizendo é realmente verdade. Mas você não pode ficar 4, 5 linhas contando a história de um filme, contando a história de um livro, tá? Senão ali vai parecer que não é um texto dissertativo argumentativo, vai parecer que é realmente uma narrativa, ok? Outra coisa, observem também a proporção de linhas que você utiliza em cada parte do texto. Por exemplo, você utiliza na introdução 10 linhas. Aí no desenvolvimento você utiliza 5. E na conclusão você utiliza 7. Está desproporcional, tá? Então tem que equilibrar também o número de linhas para obedecer a estrutura direitinho. Outra coisa, não se faz parágrafo nenhum com 3 linhas, nem menos de 3 linhas, tá? Os parágrafos precisam ter uma média de 6, 7 linhas, tá certo? A introdução é um pouquinho menor, tá? Eu não costumo delimitar um número de linhas, não. A introdução costuma ser menor. A argumentação tem um número maior de linhas, até porque são 2 parágrafos, né? Mas cada parágrafo da argumentação tem um número maior, né, do que a introdução, porque é a parte mais importante do seu texto. E a conclusão também não precisa ser longa, tá? Então, você precisa saber também equilibrar o número de linhas de cada parágrafo seu. Por quê? Porque quando você coloca, digamos, 3 linhas só num parágrafo, eles chamam isso de partes embrionárias, ou seja, você ameaçou desenvolver aquele parágrafo, mas não desenvolveu, tá? Por isso que chama de embrionário. O embrião ainda não se desenvolveu, né? Então, é por isso, quando você coloca lá 2 linhas num parágrafo, né? Então, é embrionário. Não conta, não vai contar na estrutura, tá? E isso vai prejudicar bastante sua nota. Mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso, não. Que ninguém faz curso de redação para escrever 3 linhas de um parágrafo.
Outro aspecto que é trabalhado na competência 2 é o repertório sociocultural, tá? Então, vocês vão me ouvir falar muito nele. O repertório sociocultural é tudo que você traz de conhecimento além, tá? Além daquilo que é pessoal, tá? Além do achismo, né? Além do senso comum, do que todo mundo sabe. É com base nas suas leituras, com base naquilo que você assiste, nas reportagens que você lê, tá? É todo o seu conhecimento de mundo que deve estar presente dentro desse texto. E o que vai ser considerado, né? O que vai ser considerado esse repertório? Ó, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta. Quando eu falo aqui experiência de vida, não é que você vai fazer um relato pessoal, não, tá? Experiência vivida é tudo aquilo que você viu durante sua vida escolar, certo? Então, por exemplo, eu lembrei de um conceito de biologia. Isso faz parte da minha experiência vivida, tá? Eu lembrei de um livro que eu li quando eu estava lá no 6º ano, que a professora obrigou a gente a ler. Isso faz parte da sua experiência vivida, tá? Então, é todo aquele conhecimento que você acabou adquirindo no decorrer da sua vida, tá? O repertório deve ser, preste atenção que isso é importante também, não é qualquer repertório, certo? Ele precisa ser legitimado, ou seja, de uma fonte segura, reconhecida, tá? Então, por exemplo, se eu coloco Itinet, quem vai saber quem é Itinet? Né? De acordo com a notícia divulgada na Itinet, quem vai saber, né? O que é Itinet? O que é que eu aconselho? Se for colocar uma fonte de uma notícia, coloque uma fonte reconhecida nacionalmente, tá? O jornal O Globo, o jornal Extra, a revista Época, a revista Veja, tá? Então, coloquem essas fontes de conhecimento, né, de notícias que são conhecidos no país inteiro, tá? Então, tem... Oi. Então, com relação a inventar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você inventa algo no seu texto, por exemplo, eu digo assim, olha, foi publicado na revista Época, isso, isso e isso. Aí você diz algo que você não viu, mas que você imagina que é verdade, né? Qual é o risco disso? Porque quando você inventa uma notícia, você vai dizer algo muito óbvio. Você não vai trazer um conhecimento além, né? Então, vai continuar sendo o senso comum, né? Aquilo que faz parte apenas da sua opinião, da sua vivência ali de mundo, no seu mundinho, digamos assim, na sua bolha. Mas, mesmo você dizendo que é daquela fonte, não vai ser uma informação rica, né? Por quê? Porque ali você utilizou sem criatividade. Quando você faz isso, o que é que acontece? O avaliador não vai procurar se é verdade ou não, tá? Então, quem vai estar corrigindo não vai procurar se aquele dado que você colocou é verdadeiro ou não. Mas, por que não é legal você inventar? Porque quando você inventa, você vai sempre dizer algo óbvio, tá? E quando você diz algo óbvio, você não tem o que discutir no seu parágrafo da argumentação, você vai ficar andando em círculos, sempre voltando para o mesmo lugar, sempre dizendo a mesma coisa, sempre naquele conhecimento raso, sempre naquele conhecimento baseado no senso comum, tá? Então, gente, só inventa dado, anota isso. Só vai inventar dado estatístico se der um branco e não lembrar de absolutamente nada. Na última das últimas hipóteses, tá? A gente precisa entender que é preciso, sim, construir esse repertório sociocultural. Como é que se constrói? Lendo. Não tem outra alternativa, tá? Então, ficar atento em notícias, assistir a vários filmes, a vários documentários, fazer anotações sobre os filmes que vocês assistem, tá? Então,
Pior ainda, Silmara, não pode inventar citação, não, certo? Na verdade, é melhor não inventar nada. Citação é pior ainda, né? Porque, por exemplo, às vezes eu vejo algo, aí, segundo Foucault, não sei o que, não sei o que. Aí Foucault já disse isso, eu nunca soube que Foucault disse isso, entendeu? Então, o avaliador é espertinho, ele tem muitas leituras, né? Lembre que é uma pessoa é, que tem, como é que eu vou dizer, o hábito da leitura. Então, é muito provável que ela saiba que aquilo que você está dizendo é mentira. Não que o avaliador vá saber de tudo, e não sabe mesmo, mas existe um risco, né? Não, não precisa ser citação famosa, não, viu, Silmara? É, veja, se for de uma pessoa famosa, ótimo, tá? Se não for uma pessoa famosa, você vai dizer quem é essa pessoa. Então, por exemplo, digamos que eu vi uma fala do governador de Sergipe, que não é lá grandes coisas, né? Então, eu ouvi uma fala do governador de Sergipe. Aí eu não posso pegar e colocar lá, segundo Belivaldo Chagas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu não posso fazer isso, entendeu? Não posso. Eu vou fazer o quê? Segundo o prefeito de não sei aonde, né? Segundo o prefeito ou o governador de não sei onde, acontece isso, isso e isso. Aí você tem que dizer quem é a pessoa, tá? Por exemplo, um biólogo. Geralmente, biólogo não tem fama nacional. Biólogo, linguista, né? Não tem. Esse povo que estuda não tem prestígio, infelizmente, né? Só tem prestígio artista, né? Então, por exemplo, você vai colocar um biólogo. Ele realmente é uma autoridade no assunto, mas ele não é conhecido nacionalmente. Pode utilizar? Pode. Coloque o nome dele e diga que ele é biólogo. Pronto, está resolvido. Já vão acreditar que realmente pode colocar. Mentira. Não, gente, eu não sou pesquisadora de uma área, só se eu fosse pesquisadora, só se eu fosse uma linguista e tal, mas eu não sou, tá? Se eu fosse no mínimo doutora, poderia, eu mandaria vocês citarem, tá? Mas eu não estudo, eu não tenho nenhum estudo, como é que eu vou dizer? Deixa eu ver, Alicia. Essa foi boa, perfeito, perfeito, perfeito. Mas não use não, viu, na redação, pelo amor de Deus. Bom, deu para entender, né? Então, mesmo que não seja uma pessoa famosa, diga quem ela é. Ela é estudiosa, ela é especialista em alguma coisa, é um cineasta, é um escritor, é um biólogo, o que é que a pessoa é? É só dizer o que é, um jornalista. Diz a profissão e está tudo certo. Além de ser legitimado, né, que é ter essa fonte segura, esse repertório tem que ser pertinente. Esse repertório tem que ser pertinente. O que é um repertório pertinente? É um repertório que está de acordo com o tema, ele está dentro do tema. Então, eu vou dar um exemplo. Tem gente que decora a citação achando que dá para utilizar em qualquer tema. Aí decora uma frase, uma citação de um filósofo, uma coisa assim, totalmente, sabe, né? Filosofia, né? Tudo reflexivo, né? Uma coisa assim que para você interpretar tem que ter uma análise bem profunda. Aí você vai, decora, né, memoriza aquela citação, achando que vai poder utilizar em qualquer redação. E não dá. Por quê? Porque às vezes aquela citação que você memorizou está falando sobre a natureza. Mas a redação não tinha nada a ver com natureza. A redação estava falando sobre pedofilia. Dá para encaixar? Não dá, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você precisa ter uma listinha, uma lista de repertórios, tá? Durante esses 4 meses, aí vocês vão pensar, professora, só falta 4 meses. Você está achando que tem quanto tempo para a gente fazer isso, né? Mesmo assim, durante esses meses, durante esse tempo de curso, vocês vão ter que se comprometer a buscar esses repertórios.
Como é que a gente vai conseguir de uma forma rápida? Ficar atento a notícias, não precisa nem se dedicar muito tempo a isso, né? No seu dia a dia, no nosso dia a dia, a gente está sempre, cuidado com as fake news, né? Mas a gente está sempre informado sobre o cenário político, sobre os problemas sociais, a gente sabe. E aí, além disso, nas horas vagas de vocês, assistam filmes e documentários de conteúdo, tá? Então, em vez de assistir um filme que aborda nada com nada, que não tem temática nenhuma, um filme bobo, vá assistir um filme de conteúdo que aborda, sei lá, o tema da violência, que aborda questões ambientais, que aborda o preconceito, né? Então, nessas horas vagas, se ocupem com esse tipo de conteúdo, filme, documentário, série, tá? Muito bom. Ó, Vivian deu uma sugestão aqui de série que pode ser utilizada em vários temas. Perfeito, né? Porque ela disse que cada episódio aborda uma temática diferente. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, ó, tá aí a sugestão para vocês. Vejam aí o comentário dela. Melhor ainda, porque tem série que fica só numa temática a vida toda, né? E essa que você está indicando é melhor ainda, porque se cada episódio aborda um problema diferente, é mais repertório, né? De uma série só você pode encaixar em vários temas. Então, se liguem nessas coisas, tá? Então, lembre, o repertório pertinente é aquele que está de acordo com o tema. Outra coisa importante, se você vai falar, por exemplo, de uma série, de um filme, de um documentário, de um romance que você leu, de um conto, na hora de falar sobre essa história, né, porque a gente sabe que são narrativas, tenta encaixar uma palavra-chave. Então, se você está falando sobre aquele tema que eu coloquei aqui do ativismo, então, na hora de falar sobre o tema, coloque a palavra ativismo no meio. Por quê? Porque se não tiver a palavra-chave, uma palavra-chave dentro do repertório, não vai ser considerado pertinente e nada feito, tá certo? Então, é importante que na hora de apresentar o repertório, você tente encaixar uma palavra-chave dentro daquele repertório, certo? Pelo menos uma. Precisa ser todas? Não. Colocou uma delas, uma das palavras-chave da frase temática dentro do repertório, pronto, já está ótimo. Além de ser pertinente, ele precisa ser produtivo. O que é um repertório produtivo? Ele é um repertório que precisa estar articulado à discussão, certo? Como assim, professora? Você não pode colocar, por exemplo, coloco uma citação, a citação fica lá solta no meu texto, nada com nada, sabe? Nada a ver com o que eu estava discutindo. Não disse para que eu coloquei aquele repertório ali, né? Você não pode só jogar o repertório para encher linguiça, tá? Não, tem que ser articulado à discussão. A dica que eu dou. Como é que você vai articular a discussão? Você vai mostrar semelhanças ou diferenças entre aquele problema que você apontou no repertório e o problema que você está discutindo. Então, por exemplo, se eu disse que as pessoas no Brasil não têm acesso à leitura porque falta biblioteca, né? E eu coloquei um filme que aborda essa questão de um personagem que não tinha acesso a bibliotecas e não sei o que, não sei o que. Eu tenho que mostrar as semelhanças. Eu tenho que mostrar o seguinte, que assim como naquela história do filme, né, na realidade brasileira também acontece daquele jeito. E aí eu vou explicando como é que acontece, né, na nossa realidade, certo? Então, para fazer essa articulação, essa ligação do repertório com a sua discussão do texto, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar semelhanças e diferenças, ou uma ou outra, tá? O que é que tem no repertório que é parecido com a nossa realidade? O que é que tem no repertório que é diferente da nossa realidade? Então, fazer essa comparação, tá? Então, precisa fazer essa comparação. Espero que tenham anotado isso porque é muito importante.
Inclusive, os alunos das outras turmas que vieram aqui assistir a aula hoje para reforçar, eu acho que eu falei isso poucas vezes. Então, se liguem. Argumentos que caracterizam repertório legitimado. Então, o que é que vai ser considerado repertório legitimado, ou seja, de fonte confiável? Conceitos e definições. Então, por exemplo, você pode dar o conceito de ativismo. Aí eu vi em algum lugar o conceito de ativismo. Ativismo é isso, isso, isso e isso. Pronto, já é um repertório. Definições, é bem próximo de conceito, né? Eu vou fazer uma definição do que é aquele termo, né, para mim. Nomes de autores. Então, só o fato de você citar, por exemplo, Graciliano Ramos no seu texto, já é repertório, tá? Não só citar, né? Claro que você tem que colocar alguma ideia que ele trouxe, né? Autores, filósofos, poetas, livros, né? Obras em geral, peças teatrais, tá? Então, quase ninguém usa uma peça teatral num texto, mas pode. Filmes, esculturas, tá? Músicas, enfim. Isso tudo é considerado repertório, tá? Novela, professora. Novela não está nessa lista, então eu não aconselho que use, não gosto que use novela. Áreas do conhecimento, por exemplo, filosofia, literatura, tá vendo, ó? Sociologia, ou então os profissionais dessa área. Você cita um sociólogo, um linguista, né? Um poeta. Então, além de você poder citar a área do conhecimento, você pode citar o profissional daquela área do conhecimento. Estudos ou pesquisas, né? IBGE, todo mundo coloca, né? Então, segundo pesquisas de não sei o quê, tá? Meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídia. Rede social pode? Pode. Agora, só citar o nome Facebook ou Instagram não é repertório, tá? Você tem que falar alguma informação que você viu no Instagram. Ele tem que ser a fonte da informação que você está dando, tá? Mas eu não aconselho também. Jornais, né? Aí aqui tem algumas opções. O Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo, né? Personalidades, celebridades, figuras, personagens, etc. Desde que conhecidos. Então, não vá botar um blogueiro, uma blogueira de Sergipe, não vai colar, tá? Então, mesmo sendo figura pública, tem que ser conhecido por... Não pode botar a tia, não, certo? Tem que ser conhecido nacionalmente, tá? Há uma digital influencer que é conhecida nacionalmente. Tem que ser a top das tops. E tem que ter dito algo coerente, tá? Como é? Quase, né? Aí vejam, o que é importante. O repertório, além de ser legitimado, deve ser pertinente ao tema, ou seja, dentro do tema. Então, além de ser de uma fonte confiável, ele precisa estar dentro do tema. Deixa eu ver aqui se eu vou abordar isso com vocês. Não. Como melhorar a competência 2? Manter-se informado sobre tudo. Já disse para vocês isso. Retire todas as palavras-chave da frase temática e utilizem em seu texto. Já disse isso também. Não se prenda aos textos motivadores. Tinha esquecido de falar isso. Gente, texto motivador não é para tirar dados, informações de lá e copiar e colar, não, tá? Quando você copia informações dos textos motivadores, você, inclusive, corre o risco de zerar a redação, tá? Então, nada de copiar. O texto motivador é para a gente pegar a ideia, é para ver uma coisa, interpretar e dizer assim, olha, essa ideia me leva a um argumento, tá? Mas não é para pegar as informações de lá, não. As boas fontes são essas de nível nacional mesmo, que eu citei. Então, por exemplo, jornal, o Globo. Por exemplo, se você leu no G1, não coloque que foi G1 que está
tá assim, sei lá, breguinha. Aí você coloca assim, de acordo com o jornal O Globo, para fingir que você leu no jornal, mas você leu no G1, que é a mesma coisa, tá? Você pode citar essas fontes que todo mundo pesquisa, né? G1, R7, não tem problema. Mas eu gosto, assim, quando você cita mais revistas, tá? Revista Época, Revista Veja. Quando você coloca, por exemplo, em vez de colocar um site, coloca o jornal tal, o jornal Folha de São Paulo, sabe esses veículos de elite? Então, eu prefiro, certo? Para se manter informado, que seja esses reconhecidos, tá? Então, revista Nova Escola é legal também. Tem a revista Hades, que eu sempre trago material dela, sempre falo dela, que é da Fiocruz, certo? E, além disso, é importante vocês pesquisarem em sites dos órgãos do governo. Então, site do Senado Federal, site da Câmara de Deputados, do Planalto, enfim, vocês procurem esses sites vinculados ao governo, porque a gente sabe que são órgãos que têm informações confiáveis, né? Além disso, também é uma coisa mais chique, né? Você vai colocar de uma fonte reconhecida, bem reconhecida, tá? Então, quando tiver na dúvida de onde pesquisar, vá nesses sites ou do governo, tá? Aqueles, como é que você sabe se é do governo? Tem org, né? Org. É isso mesmo. org, né? Organização governamental, acredito. Aí, além disso, tem aqueles sites que são de ONGs, né? Também tem, não é .com.br, aqueles que não tem o com, né? O com é comercial, né? O que não tem o com, geralmente vai ser ligado ao governo, a alguma ONG, a alguma associação. Esses sim são confiáveis. Deixa eu ver o que mais. Sim, não pode usar texto motivador, viu? Deixa eu ver. Tudo aqui eu já disse hoje. Uma coisa importante. Deixa eu mostrar aqui. Não use símbolos como marcadores de tópico. Vou explicar para vocês o que é isso. Tem gente que, para marcar o início do parágrafo, bota um ponto. Ou então, para contar as linhas, vai contando e bota um pontinho de lápis. Aí esquece de apagar, né? Aquilo vai para o texto oficial. Quando o avaliador vê um monte de ponto, ele vai achar que você escreveu em tópicos. Aí pronto, deu ruim. Ele vai entender que aquele texto não está dentro da estrutura dissertativa. E aí pode levar até 0, tá? Então, quando for iniciar os parágrafos, nada de marcar com um pontinho, tá? Cuidado, tem gente que tem essa mania de botar o ponto para saber onde é que vai começar o parágrafo, né? Não façam isso não, porque se aquele ponto fica, minha gente, vai ser interpretado como tópico, ok? Deixa eu ver. Essa questão de homônimo, hipônimo e hiperônimo, eu vou explicar logo. Eu ia deixar para outra, mas eu vou explicar. Para que serve isso, gente? As palavras-chave, você não pode ficar repetindo o texto inteiro, senão fica chato, né? Aí você utiliza todas elas da forma como elas aparecem na frase temática, sem mudar na introdução. Mas no decorrer do texto você vai mudando, tá? E aí você pode trocar por sinônimos, todo mundo sabe que é sinônimo, né? Hipônimo ou hiperônimo. O que é isso? Hiperônimos são palavras e expressões com sentido amplo. E hipônimos são palavras e expressões com sentido específico, tá? Deixa eu ver se eu coloquei exemplo aqui. Botei. Observem aqui, ó. Na frase temática eu tenho assim, ó, desafios da educação financeira no Brasil, tá? Educação financeira, vejo que quando eu leio, educação financeira tem um sentido até amplo, tá? Aí eu veja, aqui esse círculo maior, ele está representando a educação financeira, tá? A educação financeira tem um sentido mais amplo, certo? Aí eu coloco, dentro do meu repertório, eu coloco a palavra milionária ou então a palavra dinheiro,
Milionária e dinheiro estão dentro, né, fazem parte do campo da educação financeira. Estão associados à educação financeira. Só que, quando eu falo em dinheiro, eu estou falando num sentido mais específico, tá? Mas não deixa de estar relacionado à educação financeira. Se eu colocar a palavra dinheiro dentro do meu repertório, vai ser considerado um repertório dentro desse tema aqui, de educação financeira? Vai. Por quê? Porque ele é um hipônimo, ou seja, uma palavra que está associado ao que foi trabalhado lá no tema, mas é um significado mais específico, né? Então, vai ser considerado sim, tá? Então, o que é que você vai pensar na hora de colocar o repertório, né? Pegue, lembre que existem palavras com sentido mais amplo e dentro daquelas palavras com sentido amplo, tem várias outras palavras que têm uma relação de sentido com elas, com um sentido mais específico, tá? Observem aqui, ó. Aqui eu coloquei o repertório, ó. No livro Segredos da Mente Milionária, tá? Que são abordadas formas de enriquecer, mudando a forma de enxergar o dinheiro. Tanto a palavra milionária como a palavra dinheiro estão associados à educação financeira, que é uma palavra-chave. Então, esse meu repertório está dentro do tema? Está dentro do tema. Gente, essa parte deu para entender? Me dê aí um retorno. Eu sei que é meio complicado, mas... Ok, o que mais? Se alguém tiver dúvida, diga. Então, façam sempre isso na hora de selecionar o repertório. Vejam se nesse repertório tem alguma palavra relacionada a alguma palavra-chave. Então, nesse caso aqui, as duas que eu coloquei estão relacionadas à educação financeira. Mais ou menos. Querem que eu repita, gente? Vou repetir de uma forma mais prática. Educação financeira é uma palavra-chave que está dentro da frase temática, tá? Palavra-chave. Só que eu não tinha nenhum repertório com educação financeira. Não tinha nenhum repertório, né? Não lembrava. Só que eu lembrei que eu li esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Né? Eu lembrei que eu li esse livro. Só que nesse livro não tem a palavra educação financeira. E aí, como é que eu sei se eu posso usar? Dentro dessa citação aqui, tem a palavra milionária e tem a palavra dinheiro. Da citação não, é o meu repertório, né? Milionária está associada à educação financeira? Tá. Então, quando a gente fala a palavra milionária, né? Ela está dentro desse campo aqui de sentido? Tá. Porque a educação financeira traz uma questão ampla. Dinheiro. Dinheiro faz parte do campo da educação financeira? Faz parte. Qual é a diferença? É que tanto milionário como dinheiro tem um sentido mais específico. E a educação financeira tem um sentido amplo. Então, se a educação financeira tem um sentido amplo, eu chamo de hiperônimo. E as palavras milionária e dinheiro, né, eu chamo de hipônimo, né, porque são palavras com sentido mais específicos, né, que estão dentro desse conjunto de educação financeira. Então, aqui a gente poderia ir jogando várias palavras associadas à educação financeira. Por exemplo, dívidas, compras, está associada à educação financeira? Tá. Poderia estar aqui dentro desse conjunto? Poderia, tá? Que mais está associada à educação financeira? Quem tem uma ideia aí? Qual palavra aí vocês lembram quando falam de educação financeira? Que acham que está associado à educação financeira? Ó, já falei de compras, já tem dinheiro aqui, dívidas, que mais? Cálculos, está associado? Está associado, certo? Então, aí buscar palavras que estejam associadas a esse campo maior, tá? Veja quanta coisa, peraí, viu? Isso aqui eu não vou explicar agora, não, porque eu vou mostrar outro... A aula hoje vai ser demorada, viu? Eita, 9h14. Eu não vou mostrar isso aqui, não, porque eu quero mostrar no texto, viu? Aqui é uma mensagem, mas eu não vou passar essa